tem muita gente preparando especiais para debater esta efeméride também, Joaquim, que é sobre junho de 2013, que vai completar 10 anos agora. Né? Então está aqui, destaque na Folha de São Paulo, junho de 2013 produz década de reviravoltas com choques para a esquerda e para a direita. O que foi junho de 2013, na sua opinião? Foi um evento que desgraçou o Brasil. Numa palavra, o Brasil vinha bem. Estava crescendo naquele período. Eu falei de produção de automóveis, por exemplo, 2013 produziu quase 3 milhões de automóveis também. Aí, quando entra a Lava Jato, baixou fortemente. E muito desemprego, desinvestimento. Então não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Foi um evento que desgraçou o Brasil. Aí você diz, e é um evento que eu digo, ocorreu há uma semana, que eu digo, para mim, isso foi fruto de manipulação. Dizem que por rede social na época. Era possível, com os algoritmos, manipulando algoritmos. Era possível você criar um estado de beligerância no Brasil, de manifestar um clima de manifestação a partir das redes sociais, que as pessoas estavam lá. Pessoas que nunca tinham participado de protesto foram fazer protesto porque estavam unidas pela rede social. E a extrema-direita se uniu a partir dali pela rede social. Então, 2013 foi ali uma porta que se abriu para ferir o Brasil, para que se iniciasse uma guerra contra o Brasil. O que ocorreu? Você teve a Lava Jato, logo depois, que seria fruto do 2013, de junho de 2013. Não haveria Lava Jato. Se criou as condições para que houvesse uma operação, na minha opinião, fraudulenta, na minha opinião, abusiva, como foi a Lava Jato. Mas tudo isso começa em 2013. E ela vem uma semana antes do início da Copa das Confederações. Quando o Brasil, todo mundo sabe que eventos grandiosos como Copa do Mundo, como Olimpíadas, é uma vitrine. Isto é, o país se apresenta ao mundo. E naquela ocasião, a partir de junho de 2013, quais eram... O Romário acendeu sobre isso, falando sobre que não ia dar certo, que o Brasil não podia ter feito Copa do Mundo, e é algo que traz muito mais recursos depois, porque é uma vitrine. Todos acenderam ali, pessoas inexpressivas, acendendo politicamente, porque era uma guerra contra o Brasil. E o Brasil, quando ia se apresentar ao mundo, como quem fez os estádios, dizendo, não iam fazer, fizeram, dizendo, não, vai ter atraso em todos os voos, os aeroportos do Brasil não prestam. Hoje você anda pelo Brasil, tem aeroportos maravilhosos, fruto de 2014, foi um investimento nessa área. Então, tudo estava dando certo para mostrar ao mundo, falou, eis o país ascendente, aquele país que decolou, que a Newsweek mostrou decolando, eis esse país. O que acontece uma semana antes, você começa a ter grandes manifestações, a Copa das Confederações ela é ofuscada por manifestações, e eram perto do estádio, inclusive, com muita polícia, muita gente, mostrando uma falsa imagem do Brasil, porque o Brasil estava crescendo muito. Uma falsa imagem de que o Brasil era um país no caos, entendeu? Com grandes conflitos. Essa foi a imagem. E tudo isso gerado por 2013. E na minha visão, 2013 foi gerado por uma... Eu não tenho dados sobre isso, mas por uma manipulação de algoritmos. E que promoveram pessoas que defendiam essas manifestações que hoje não são nada. Se você for imaginar, naquela época, era a época do CQC. O Rafinha Bastos foi apresentado em matéria fora do Brasil como o cara mais influente do mundo. Ora, mas ele sumiu. Ele sumiu. E ele tinha milhões, tal. O CQC, ele foi, na minha opinião, uma expressão dessa criminalização da política naquela ocasião e favorecida muito pelas redes sociais. E aí eu acredito que haja, sim, manipulação. Tem estudos já sobre isso, tá? Marcelo Taz, por exemplo, como centro da propagação de notícias contra o governo naquela ocasião. Tem estudos sobre isso. Mostra que não era natural. Estou falando de 2 exemplos, Rafinha Bastos e o Danilo Gentili também, né? Que se tornou super celebridade, né, Joaquim? Política. Oi? O Danilo Gentili também, o Rafinha Bastos, o Marcelo Taz talvez fosse o centro. O Danilo Gentili foi muito estranho, né? De repente, esses apresentadores do CQC eram os grandes influenciadores brasileiros, assim. Muito suspeito, né? Aquelas figuras que passaram a ter milhões de seguidores imediatamente e fazendo propaganda política ali, com conexões com a embaixada estadunidense, né? Exatamente. Já tem alguns estudos, mas precisa aprofundar nisso. Mas, de qualquer forma, junho de 2013 foi o início da guerra contra o Brasil. Porque nós estávamos em algo inédito no Brasil e parecia o nascimento de uma outra força democrática. É o povo na rua. Num primeiro momento, iludia, sim. Só que logo, eu percebi no mesmo dia, quando a Globo paralisou, no dia seguinte, alguns dias depois, ela paralisou a programação dela e mostrava as manifestações. E teve uma imagem que ficou congelada, não ficou muito tempo uma imagem, numa senhora que carregava, isolada, que carregava um cartaz falando já naquela ocasião. Isso 2013, junho, fora Dilma. Aí, quando eu vi aquela imagem demorada, e a Globo tinha paralisado a programação dela para mostrar tudo aquilo. Aí, quando eu vi fora Dilma e aquela imagem que não saía da tela, é manipulação. É algo orquestrado.
Eu me lembro, né, Joaquim, como se fosse uma causa popular, como se as pessoas fossem às ruas para pedir o fortalecimento do Ministério Público, né? Claramente era uma agenda da Rede Globo, da extrema-direita. Nunca esqueço também, né, dos jornalistas da Rede Globo chamando manifestações. Tinha o Guga Chakra no Twitter. Tem um tweet famoso: olha, se você está aí na sua cidade, não tem nada para fazer, vai na manifestação para derrubar a presidente Dilma Rousseff, né? O que aconteceu realmente foi um fenômeno mega, ultra criminoso, o maior crime contra o Brasil de todos os tempos. Na época, eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, era assessor da Câmara. Conhecia uma pessoa que sempre foi ligada à extrema-direita, desde que deixou a militância do MR8 lá atrás. Houve um setor do MR8 que foi para a direita e extrema-direita. Trabalha hoje com um deputado de extrema-direita. E vereador de extrema-direita no estado de São Paulo. Naquela ocasião, eu vi ali na Câmara, ela estava conversando muito com uma pessoa que era uma pessoa já com seus 40 anos, 45 anos, e conversava muito com ela. E depois, no almoço, fomos almoçar várias pessoas, inclusive ela. E depois ela conversou comigo, ela contou: você sabe quem é ele? Eu falei: não. É ele quem treina os Black Blocs. E ela é de extrema-direita. Ele falou: eles tinham um centro de operação num sítio aqui na Grande São Paulo, e ele é uma pessoa que está passando por problemas pessoais muito grandes, e dizendo, ela de extrema-direita, e todo mundo sabe que ela é de extrema-direita. Era amigo dela, era aliado dela. Então estou dando esse testemunho. Para mim, aquilo foi treinamento. Aquilo foi utilizado para desestabilizar o governo. Quando começaram aquelas manifestações, eu me lembro de uma fala do presidente Lula, em que ele dizia: olha, isso aí não é natural. Eu sei como é que são feitas as manifestações, isso não brotou espontaneamente. Esse gráfico aqui é muito importante, Joaquim, para as pessoas verem, né, o que aconteceu no Brasil. Deixa eu tirar só o comentário aqui, ó. Em 1999, a taxa de desemprego no Brasil era de 10,2%. Aí a taxa vai declinando, o governo Lula, o grande sucesso do presidente Lula, a taxa chega a cair a 6,98% em 2013. Em 2014, o Brasil atinge o pleno emprego no governo Dilma, foi o melhor momento da história econômica do Brasil. Talvez não o melhor, mas foi a menor taxa de desemprego. O melhor momento deve ter sido final de 2010 para 2011, quando a gente considera o crescimento do PIB. Quando vem junho de 2013, que você coloca essa grande desgraça que se abate sobre o Brasil, que foi uma guerra internacional contra o Brasil, para saquear o país, para recolonizar o Brasil, para desindustrializar o Brasil e converter o país num mero fazendão, né? O desemprego salta então dos 6% para 14%. Essa tragédia tem a responsabilidade de todas as pessoas que estavam nas ruas em junho de 2013, conscientemente ou não. Então, o presidente Lula tem o melhor momento histórico, econômico da história do Brasil. Ele assume em 2003, o PIB brasileiro era mais ou menos 500 bilhões de dólares. Ele entrega em 2010 um PIB de 2,2 trilhões de dólares, né? O PIB atinge 2,4 trilhões ali em 2013, 2014. Ele cai brutalmente depois de junho de 2013, o Brasil começa a afundar. E em 2023 ele está na casa dos 2,2 trilhões, ainda está abaixo de junho de 2013, pode superar essa cifra só lá para 2027. O Brasil perdeu 10 anos. Junho de 2013 foi uma operação para frear o desenvolvimento brasileiro, para implantar um projeto de subdesenvolvimento. Se não fosse junho de 2013, não vai ter Copa, Lava Jato, tudo que aconteceu, o Brasil hoje, Joaquim, provavelmente teria um PIB de 3,5 trilhões de dólares, 4 trilhões de dólares. O Brasil estaria disputando a quarta, quinta posição da economia, entre as maiores economias do mundo.